Então, o que nós temos que ser? Mais eficientes. Nós temos que... A margem, talvez, ela diminua ou permaneça, só que isso também se dá para outras áreas, não é só no leite. As margens, elas estão cada vez mais apertadas para produzir carne, ou independente do setor. Então, o trigo, ele vem como uma alternativa. Olá, ouvintes do Mais Rumo Podcast, meu nome é Daniel Barreta, eu sou professor da UniOeste Xanxerê e espero que gostem do episódio, assim como eu gostei de gravar. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e eventualmente comentar qual parte vocês mais gostaram de cada episódio. A novidade agora é que vocês também podem fazer parte da nossa comunidade do Mais Rumo Podcast. O link está na descrição do episódio e por meio dela vocês terão acesso a conteúdos exclusivos e também serão avisados em primeira mão sobre novos episódios. Fiquem agora com a gravação. O Mais Rumo Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Biofarm. Há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Olá, ouvintes do Mais Rumo Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com uma colega de profissão e amiga, né, a Fernanda Luiza Botim, que é zootecnista, assim como eu. Fernanda, muito obrigado em aceitar participar, né, dessa gravação do Mais Rumo Podcast. Bom dia, muito obrigada, Dani, pelo convite. É uma honra estar aqui. Confesso que, por muitas vezes, quando eu estava pegando estrada, eu colocava Mais Rumo para ouvir durante os trajetos e ficava imaginando como seria se eu estivesse no Mais Rumo Podcast. Então, muito obrigada, estou muito feliz. Eu me chamo Fernanda Botim, assim como o Daniel me apresentou. Sou técnica agropecuária, zootecnista, formei na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, e há mais de 5 anos eu trabalho na área técnica e comercial, principalmente no estado de Santa Catarina. Atualmente, eu trabalho na Biotrigo Nutrição Animal, atendo 5 cooperativas no estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, atuo também junto a produtores rurais, a técnicos. Que bacana. Bem, obrigado, Fer. Acho que já deu uma... né, já contextualizou um pouco da tua história e como que foi a sua formação, né? Eu e a Fernanda fomos contemporâneos, né, do curso de zootecnia, né? E aí depois eu acabei indo para a pós-graduação. A Fernanda se dedicou a essa área, né, técnica, né? E aí foi trabalhar logo depois. E aí então teve já passagens por outras empresas, né, Fer? E hoje, como você comentou, está na Biotrigo. E dentro dessa empresa, e como o propósito do nosso podcast hoje, então, dar um enfoque técnico, o tema dessa nossa conversa vai ser sobre produção de silagem de cereais de inverno, né? Especificamente, né, o principal, o que é um dos mais fomentados hoje, é a silagem de trigo. Bem, mas então, para iniciar a nossa conversa e para falar sobre trigo em geral, Fernando, gostaria de entender um pouco de qual que seria o posicionamento, né, dessa cultivar, o posicionamento, né, do trigo dentro das propriedades rurais, né, onde que o trigo, seja ele para pastejo ou então pensando em produzir silagem, em quais propriedades ele pode ser útil, digamos assim, aonde que ele entra no sistema de produção? Uhum. Bom, então nós sabemos que muitas pessoas conhecem o trigo grão, né? Porque é algo muito comum no nosso dia a dia, pensando em biscoito, em pão, bolacha, é algo, cerveja. Então, a biotrigo genética, hoje ela tem um share de mercado muito grande, pensando na parte do trigo para grão, que é uma gramínea, uma cultura anual. E aí nós temos a parte da indústria de panificação, tem etanol, tem para a indústria cervejeira. Então, o foco principal da Biotrigo até então era a produção e melhoramento genético de materiais pensando em grão. Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores de trigo grão, Paraná, Santa Catarina, e tem muitas áreas no Cerrado também, áreas irrigadas de trigo para grão.
Mas o trigo que nós utilizamos na nutrição animal, ele é um pouquinho diferente. Se nós for olhar esteticamente, a principal diferença é a presença das aristas. Então, por exemplo, um trigo para grão, ele tem as aristas. O trigo para a produção de silagem da Biotrigo Nutrição Animal, ele não tem presença de aristas. E esse é um grande diferencial. Hoje no mercado, até então, o único material desaristado é o nosso. Então, o único material para a produção de silagem sem aristas é o da Biotrigo Nutrição Animal. E essa é a principal diferença, olhando ele, por exemplo, na lavoura. Só que aí, quando nós pensamos na nutrição animal, é um material que entrega para nós sanidade, produtividade e qualidade. Que aí nós falamos de proteína, de amido, FDN, então que é o que realmente vai converter em produção de leite e produção de corte. Além desse material para produção de pré-secado e produção de silagem, nós temos os materiais também para pastejo, que é a linha Biopasto da Biotrigo, que também nos entrega qualidade, sanidade e é uma oportunidade, e eu vejo como uma alternativa para o produtor pensando na época do vazio forrageiro. É interessante isso que você comentou, né? E até acho que a gente vai falar bastante sobre a produção de silagem, de fato, de trigo, porque o que eu percebo, Fernanda, que é comum, né? Pensando em propriedades de leite e aqui em Santa Catarina, né? Mas é uma realidade que ela se mantém para os outros estados do sul e para alguns estados do centro-oeste, enfim, para o sudeste também, né? A silagem normalmente é silagem de milho, né? E aqui no sul essas áreas de inverno normalmente elas são utilizadas para pastejo com outras, né? Com outros forragens, gramíneas forrageiras de inverno, né? Aveia, azeveia, enfim, mas, né, como houve uma grande migração nesses últimos anos, dá para dizer, né, talvez de 10, 15 anos, né, para cá, né, nessa última década, muito produtor que migrou de um sistema de produção de leite à base de pasto para um sistema de produção de leite confinada. Bom, quando passa por essa mudança, você acaba se tornando, é preciso, né, que se torne um especialista em produzir forragem conservada, né, uma vez que os animais não pastejam mais, não tem mais esse ato de pastejo, e aí muitas vezes você vê que o uso de forragem conservada, ela se resume em produção de silagem de milho, né, e em alguns casos alguma outra silagem de verão, e aí entrando na dieta também como pré-secado ou feno. Bom, então seria, imaginando numa silagem de trigo ou de um outro cereal de inverno, seria justamente para ocupar essas áreas, né, no período frio, onde estaria sido semeado só uma cobertura ou então uma outra área, né, para pastagem. É mais ou menos nesse contexto, Fernando, que se encaixa? Também, Dani, o que acontece? O panorama assim, que nós vemos das propriedades rurais, falando de Santa Catarina. Vamos imaginar, por exemplo, que a média de área das propriedades rurais seja de 10, 15, 20 hectares, né? Produtores ali. E esses produtores que tinham um sistema a pasto estão confinando os animais por conta de condição climática, conforto e tantas outras coisas. Só que a quantidade de área, ela não muda. Ela continua a mesma. Só que o número de animais, muitas vezes, ele aumenta em 1, 2, 3 anos. Então, o que nós temos que fazer? Produzir forragem. E aí o trigo, o trigo para silagem, ele vem como uma excelente alternativa, porque você consegue otimizar essa área no inverno. Então, você consegue ainda produzir o milho silagem na safrinha, e no inverno fazer uma silagem de trigo. Além de que com a cultura do trigo, você consegue ter um controle de invasoras. Tem vários trabalhos que mostram que áreas onde tem trigo e depois o produtor entra com milho ou com soja, tem uma produtividade maior, tem um rendimento maior, porque você consegue fazer um manejo mais adequado no inverno. Então, além dele contribuir para a produção de forragem dentro da propriedade, ele atua no sistema como um todo.
pensando em solo, planta e no ambiente, né? Não, entendi, Fernando, e aproveitando para aprofundar um pouco mais nesse tema e tratando de trigo. Bom, você comentou que daria, então, para o produtor seguir fazendo normalmente a safra de verão. Como é que é o posicionamento dessa cultura, né, dos trigos em geral, quanto à época de plantio, se nós fôssemos falar dos principais cuidados, né, de cuidados básicos para a condução dessa lavoura, do plantio até o momento da ensilagem, né? Então vamos pensar assim, primeiro tratando como cultura, para daí, a partir daí, né, nós, num próximo tópico, tratar sobre quais são os pontos, ou qual é o ponto, né, para fazer a silagem de trigo, mas qual que seria os principais tratos culturais, vamos usar esse termo pro trigo. Uhum. Então, o trigo, nós vamos fazer em uma área de inverno, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que nós vamos fazer semeadura a partir de junho, que é o nosso posicionamento, que é a nossa recomendação, por conta da ocorrência de geada, quando o trigo está com o cacho. Então, por exemplo, ano passado, 2023, nós não tivemos inverno, né, rigoroso. No inverno, nós tivemos temperaturas elevadas e foi um inverno chuvoso também. Então, tinham muitas áreas que foram semeadas antes, que foram semeadas em maio. E produtores escolheram materiais muito bons. Só que esse ano, como nós temos previsão de frio e ele está vindo, graças a Deus, então o nosso posicionamento é realizar a semeadura a partir de junho. Então, de preferência, sempre realizar a semeadura na área limpa, para depois a gente não entrar controlando invasoras, né? Então, fazer uma dessecação antes. Sempre atento à quantidade de semente por hectare. Então, uma semente de qualidade, né? Certificada. O que nós buscamos são 350 plantas finais por metro quadrado. Dá uma média de 60 plantas por metro linear. Isso para entre linhas de 17 centímetros, então, que é o padrão? Isso, geralmente é 17 centímetros, né, as semeadeiras. Então, isso aí. 60 plantas por metro linear e 350 plantas finais por metro quadrado. Cada ano muda o PMS da semente. O que é o PMS? É o peso de 1.000 sementes. Então, a Biotrigo, ela tem um aplicativo gratuito, o produtor pode baixar, o técnico pode baixar. Lá nós colocamos a cultivar, o peso de 1.000 sementes e a quantidade desejada de plantas por plantas finais por metro quadrado. Então, vai dar bem certinho, precisa de 120 quilos de semente por hectare, 130, 140 quilos. Então, nós sempre trabalhamos com semente e o aplicativo nos auxilia nisso. Ele nos dá a quantidade de quilos por hectare. E aí, de preferência, sempre fazer a semeadura em linha com a plantadeira, né? Tem alguns produtores que não têm maquinário e acabam fazendo a lanço. Não tem problema nenhum. Qual é a grande diferença? Porque quando nós fizemos a semeadura com a adubação e a semente, a adubação ela está ali prontamente disponível para a planta. O fósforo ele não tem mobilidade no solo. Então, diferente se nós fizermos uma semeadura a lanço, o adubo ele vai ficar distante da semente. E aí vai ser difícil dessa planta, né, acessar aquela adubação, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, por isso que sempre na linha é o ideal, é o melhor. A gente vai ter um resultado positivo fazendo dessa forma. E aí, após a semeadura, nós temos que fazer manejos conforme a necessidade. Então, por exemplo, esse ano, 2024, nós estamos tendo um ataque intenso de pragas por conta da condição climática. Agora, como o tempo ele já está ajudando nós, está esfriando, então está dando uma minimizada nesses impactos, mas nós temos que sempre ficar atento às principais pragas. Uma delas é o pulgão, então é interessante nós fazer manejo, né? Para pulgão, percevejo, sempre conforme a necessidade, e também manejo de fungicida. Eu gosto muito de usar fungicida pensando no trigo silagem, porque o impacto maior é lá no silo depois e, consequentemente, na sanidade dos animais. Então, eu vejo que é um custo que é barato se nós for pensar no impacto que ele pode dar negativo na nossa produtividade, né?
Então, semeadura, manejo de fungicida, manejo de inseticida, e aí também outro ponto importante é a adubação nitrogenada. O nitrogênio, nós vamos trabalhar com mais ou menos uns 100 quilos de nitrogênio por hectare, DN por hectare, e geralmente nós dividimos em 2 aplicações. Então, uma delas sendo no perfilhamento, que aí o perfilhamento ele se dá de 2 formas, com nitrogênio e com frio. Então, o nitrogênio ele vai estimular o trigo a perfilhar e, consequentemente, nós vamos ter uma produtividade maior. Então, no perfilhamento e depois quando ele está alongando, a segunda aplicação de nitrogênio. Muito bem, Fernanda, ficou assim, eu fui anotando aqui, né, acho que ficou um passo a passo bem bacana, né, que precisa pensando desde a limpeza da área, né, até depois o manejo de nitrogênio. Aproximadamente, você comentou sobre o perfilhamento e o alongamento, esses estádios, eles se dão em média, né, Fernanda, quanto tempo depois da semeadura? O perfilhamento vai depender muito, Dani, do ano. Mas uma média, ele vai dar ali uns 20, 30 dias, por exemplo, o perfilhamento. E aí vai depender também do nitrogenado que será utilizado, né? Nós sabemos que tem nitrogenados no mercado com uma liberação gradual, uma liberação mais lenta, outros com uma liberação mais rápida, mas eu gosto muito de disponibilizar ali quando ele começar a perfilhar, já aplicar o nitrogenado, acertar esse ponto para nós ter uma produtividade maior. E o alongamento ele vai dar com uns 60 dias por aí, de 50 a 60 dias. Uhum. Não, interessante, né, que eu acho que fica claro, né, que tem muitos dependes, né, na conversa, então cada situação e cada ano é um ano. Achei bem bacana que você trouxe essa questão do peso de 1.000 sementes, porque de fato, né, é comum entre nós, produtores, vou dizer assim, né, você trata das culturas e muitas vezes, né, é em quilos por hectare, né, e não em número de plantas finais, o que seria o interessante, o correto, na verdade, né? E aí quando você traz isso do peso de 1.000 sementes e que varia de ano para ano e que aí o produtor pode utilizar um aplicativo justamente para tornar essa conta mais fácil. 20 a 30 dias em média a primeira aplicação de nitrogênio para perfilhamento, 50 a 60 dias após a semeadura no alongamento. Bom, então falamos de 2 datas. E qual que é aproximado, e aí você comentou sobre plantar, né, fazer a semeadura em maio, né, que já houve alguns produtores que fizeram, isso varia de ano para ano, em junho é o recomendado, bom, mas de uma vez que seja plantado, vamos imaginar no início de junho, na primeira quinzena de junho, nós estamos falando de um ciclo, né, até o momento de fazer silagem, por exemplo, se nós tratar de silagem de planta inteira, nós estamos falando de um ciclo de quanto tempo, aproximadamente, Fernanda? O ciclo dele, para colher silagem, ele vai ficar em torno de 90 a 120 dias. Então, esse ano nos mostra, Dani, que cada ano é um ano. Então, a gente vem acompanhando, por exemplo, desde fevereiro, março, as áreas de pastagem. E totalmente diferente do que aconteceu ano passado. Totalmente diferente do que aconteceu em 2022. Então, de fato, cada ano é um ano. Ano passado, as minhas áreas de silagem de trigo, nós colhemos elas em torno de 110 dias, no ponto ali, com 35% de matéria seca. Bem abaixo do que eu passei, um pouquinho abaixo do que eu passei, de 90 a 120 dias. Por que ele antecipou? Por conta da condição climática. Então, ele finalizou o ciclo antes, né? Por conta da condição climática. Mas se nós plantar, vamos imaginar que nós fizemos a semeadura do trigo no dia 5 de junho. Então, 5 de julho, 5 de agosto, 5 de setembro, nós vamos colher ele no final de setembro, início de outubro. Ele vai ficar na casa dos 90 a 120 dias. Isso pensando em silagem de planta inteira. Pensando em proteína, em amido. Se nós fizer pré-secado desse material, nós vamos colher ele com 60 a 70 dias. Então, ele vai estar no papo, como a gente fala.
vai estar saindo no papo. Essa questão aí também, por isso que nós não fizemos a semeadura antecipada, porque quando ele está no papo, se nós fizermos ela muito antecipada, pode ter ocorrência de geada. E aí o que acontece? A água que está ali dentro, ela congela e você acaba perdendo o cacho posteriormente. Eu vejo que no grão, esse impacto ele é muito grande. Na silagem, nós vamos fazer a silagem da planta inteira. Então, dá para nós avaliar, explicar para o produtor, né, o risco dele plantar antecipadamente ou esperar para a janela certa de semeadura, que é a partir de julho. Uhum. Não, ficou claro, né? E aí agora você já tocou no assunto do pré-secado e aproveitando essa deixa, o que eu colher para silagem, esse meu trigo entrega, e o que quando eu colher, por exemplo, para pré-secado, porque são coisas diferentes e que tem um método de conservação, né, diferente. O que eu espero, né, ou quando que é útil, né, dentro da minha propriedade para cumprir qual função eu posso usar o trigo quando eu uso para a produção de silagem pré-secada, né, ou então quando eu uso para silagem de planta inteira, né? E aí quando nós começamos a tratar, por exemplo, de rendimento, o que eu posso esperar de um rendimento de pré-secado e o que eu posso esperar de um rendimento de silagem de trigo? Uhum. O pré-secado, eu vejo que, pensando, cada produtor tem uma opção, por exemplo, de plantar o milho. Tem produtores que plantam no final de agosto, tem produtores que plantam 7 de setembro, então, e isso é feito há 10, 20, 30 anos. Eu vejo que o produtor que faz o pré-secado do Energix, né, do trigo para silagem, ele faz o pré-secado pensando em tirar esse material antes da lavoura. Então, com 60, 70 dias, ele vai fazer o pré-secado e vai ter a área liberada para plantar o milho. Né? Por exemplo, se ele quiser plantar em final de agosto ou início de setembro, ele tem a área liberada. Só que o que nós ganhamos quando nós fizemos pré-secado? Nós ganhamos teores mais altos de proteína e aí nós não temos amido nesse pré-secado. É pensando em proteína e em fibra fisicamente efetiva. Quando nós fizemos a silagem da planta inteira, do trigo no ponto, nós ganhamos proteína, amido e fibra fisicamente efetiva. Questão de rendimento. Um corte no trigo para pré-secado, no Energix para pré-secado, nós vamos ter um rendimento de aproximadamente de 15 a 20 toneladas de matéria verde por hectare. Vai depender muito do manejo, da adubação, do ano, né? Mas uma média que nós vemos acompanhando ao longo dos anos de 15 a 20 toneladas de matéria verde por hectare. Quando nós fizemos a silagem da planta inteira, com o cacho no ponto e tudo mais, nós temos uma produtividade de 25 toneladas de matéria verde por hectare. Eu mesma já tive áreas de 33 toneladas de matéria verde por hectare. Produtores tiveram já produtividade de 37 toneladas de matéria verde por hectare. Então, é um material com um teto produtivo alto, mas ele precisa de manejo, adubação. Então, ele responde muito bem se ele tiver condição. Mas essa é a principal diferença. E aí, no trigo, na silagem, nós temos proteína em torno de 13% por aí e amido em torno de 21%. 21%. Não, que bacana, eu até estava anotando aqui, se nós chegássemos aí próximo de um teto produtivo, vamos chamar assim, de 30 toneladas de matéria verde por hectare, né, a umidade, o teor de matéria seca, quando você realiza o corte para ensilar a planta toda, né, acho que até um próximo tópico que eu gostaria que você abordasse melhor sobre critérios, né, para fazer o corte para silagem, mas assim, a grosso modo é em torno de uns 33%, digamos assim, só para se nós fôssemos facilitar para a conta. Então assim, o produtor que chegar a alcançar uma produtividade de 30 toneladas de matéria verde por hectare, está produzindo em média 10 toneladas de matéria seca por hectare, é mais ou menos nesse sentido?
Nesse sentido, Dani. E o que nós vemos, por exemplo, no campo hoje? Muitos... Está tendo sucessão familiar em muitas propriedades. E essa sucessão, ela está cada vez mais tecnificada. Então, são zootecnistas que estão permanecendo na propriedade, são agrônomos, são médicos veterinários, são técnicos em agropecuária. E quando nós falamos sobre produção de silagem, o termo é bem esse, é quantas toneladas de matéria seca vou produzir por hectare e quantos litros de leite vai converter por hectare. Então, eu vejo que, por isso que o trigo também vem ganhando muito espaço ao longo dos anos. Porque quem está ficando na propriedade está conseguindo enxergar ele como uma alternativa que vai baixar o custo de produção e vai tornar o sistema mais eficiente, que é isso que a gente busca. Muito bem. E agora você comentou sobre a alternativa, né, e sendo e de viabilidade econômica e tudo mais. Bom, você teria um número, claro que também é variável de ano para ano, né, Fer, mas assim, em geral, para produzir esse 1 hectare de silagem de trigo, mais ou menos qual que é o custo, certo? Para você chegar desde o plantio, né, desde a semeadura lá, semente, adubação, manejo com inseticida e fungicida, né, a prática da colheita e em silagem, né, um custo por hectare da silagem pronta de trigo, tem um valor, dá para falar em algum valor aproximado? Dá, e eu até gosto muito de fazer essas contas com os produtores, porque o nosso objetivo nunca foi substituir a silagem de milho. Então, de forma alguma, nós queremos substituir. Nós sabemos da importância que a silagem de milho tem dentro das propriedades. Mas o que nós vemos ao longo dos anos? O preço do leite, por exemplo, que é o nosso principal produto, né? O preço do leite, ele oscila. Então, 6 meses é bom, 6 meses é empatando as contas, né? E talvez isso nunca mude. Então, o que nós temos que ser? Mais eficientes. Nós temos que... A margem, talvez ela diminua ou permaneça, só que isso também se dá para outras áreas, não é só no leite. As margens, elas estão cada vez mais apertadas para produzir carne, ou independente do setor. Então, o trigo, ele vem como uma alternativa. E aí, quando nós falamos da silagem de trigo em si, da cultura do trigo, pensando, por exemplo, na silagem de milho, que ao longo dos anos nós tivemos seca, excesso de chuva, cigarrinha que vem nos afetando, eu vejo que o custo para produzir a silagem de trigo ele é inferior, entrega qualidade e ele é mais assertivo. Porque com as áreas que nós acompanhamos ao longo dos anos, ano passado foi um ano chuvoso, foi um ano difícil para o trigo grão, por exemplo. Mas para o trigo para silagem, nós tivemos excelentes resultados. Então, ele é mais assertivo. Ano passado, nossas áreas, a silagem pronta e, por exemplo, colocando 200 quilos de adubação de base, 200 quilos de nitrogenado, fazendo 2 ou 3 aplicação de fungicida, inseticida, o custo da silagem ficou na casa dos 15 centavos por quilo. De matéria verde. Isso de matéria verde, isso mesmo, por quilo de matéria verde. Então seria mais ou menos uns 45 centavos por quilo de matéria seca, numa conta de 33% de matéria seca, mais ou menos isso? Por aí, isso aí. Então uma lavoura de alto padrão, com 3 aplicações de fungicida, inseticida, aplicação com drone, adubação de base, adubação de cobertura. Então, a gente tem que lembrar que a silagem de trigo, nós temos que imaginar a silagem de milho. Então, a silagem de milho, nós extraímos toda a planta da área. A silagem de trigo também. Então, nós temos uma extração de nutrientes muito alta. E aí, por isso que nós temos que, sim, colocar a adubação na base para que a planta ela revele o potencial produtivo dela. E a gente colha mais. Quanto mais produtividade, menor o custo de produção. Entendi. E aí você comentou sobre as diferenças, por exemplo, com o trigo grão, né? Porque há alguns anos é um cenário, digamos assim, no mínimo desafiador também para o produtor de trigo, né? Então, tanto a questão, porque tem o risco climático, né? De doenças de espiga, às vezes em um excesso de chuvas lá no final do ciclo, né? Também a questão de rentabilidade, importação, todos esses
essas nuances, digamos assim, da produção de trigo para grão. Bom, você falou em assertividade quando a gente trabalha com produção de trigo para silagem. Mas, assim, existe uma janela de corte, né? E igual existe para a cultura do milho, né? Às vezes pode cair que essa janela de corte seja numa semana chuvosa, né? Mais ou menos quanto que é essa janela de corte. E agora já passando para um próximo tópico que eu acho que é fundamental, né? É como definir o ponto, né? Para se realizar a ensilagem de planta inteira do trigo. Então, assim, qual que é o ponto para fazer a silagem e qual que é a minha amplitude de tempo, qual que é a minha janela de corte para ser assertivo, né, nesse momento. É por isso que eu gosto tanto do trigo, Dani, e vejo que ele que é assertivo, é só nos monitorar a lavoura. Então, por exemplo, ano passado, muitas das colheitas caíram naquelas semanas que chovia muito. E aí, por exemplo, as áreas que eu acompanhava mais de perto, o que nós conversamos com o produtor e a tomada de decisão foi: vamos antecipar a colheita. Então, nós podemos fazer isso pensando em uma matéria seca um pouquinho mais baixa, mas aí fazendo o processo de ensilagem impecável, compactação, talvez cortar um pouquinho maior tamanho das partículas, usar inoculante. Então, também entender qual é o tipo de silo que o produtor tem na propriedade. Porque, por exemplo, se for um silo trincheira só na terra, nós tivemos 700 milímetros em outubro. Não dá para nós cortar o material antecipado, né? Então, a gente tem que esperar um pouquinho porque a condição climática não vai nos ajudar. Mas eu vejo que nós temos uma janela muito grande para fazer. Nós podemos antecipar o corte ou deixar na lavoura até uns 37%, 38% de matéria seca, que é ali o máximo que a gente pode deixar na área para depois ensilar. Então, quando nós pensamos no corte do Energix, do trigo para silagem, nós podemos cortar ele com uns 33%, 34% de matéria seca. Então, nós vamos ter um teor maior de proteína, nós pensamos em fibra fisicamente efetiva. Talvez o amido não tenha tanta deposição, porque ele vai depositar mais no final do ciclo. Mas aí nós conseguimos tirar esse material antes da lavoura. Ele vai estar num ponto pastoso, né? E aí nós podemos também fazer o corte com uns 37%, 38% de matéria seca, que ele também vai estar num ponto pastoso, mas ele vai estar mais firminho. Esse é o ponto do trigo. Então, o que a gente busca no ponto do trigo? Nós esperamos uma planta verde com o cacho douradinho. Esse é o ponto do trigo para silagem. Então, eu já vi muitos produtores que dessecaram a área para colher. Esse é um posicionamento que nós não temos e eu não vejo resultado em fazer isso, né? Dessecar a área para depois colher e ensilar. Então, o ponto é esse, é o que a gente busca no milho. Uma planta verde com a espiga no ponto. E o trigo da mesma forma. Então, a planta verde e o cacho douradinho, amarelinho. Então, e aí, quando nós apertamos, ele vai estar com um aspecto de massa mole, que a gente fala. Tu aperta assim, ele sai. Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque a gente trata, né, muitas vezes de matéria seca, e sim, tem se tornado muito mais fácil mensurar a matéria seca, né? Tem quem mensura, tem como mensurar no micro-ondas, tem como mensurar na air fryer, enfim, mas sempre que tiver uma outra alternativa assim mais prática é interessante, né? Na silagem de milho às vezes há a possibilidade, né, de observar lá a linha do leite, então interessante pensar em planta de trigo, né, verde, com o cacho num estágio entre verde, digamos assim, num entremeio entre verde e maduro, né, dourado, e o grão, então, num estágio, coloquei aqui de pastoso a pastoso firme, né, então, assim, para um teor de matéria seca da planta como um todo, está em torno de 34%, 35%. Então, mais ou menos isso, sintetizando, isso mais cedo, e se nós pensássemos ainda lá no pré-secado, ganha proteína, ganha possivelmente digestibilidade de fibra, né, mas tem menos deposição de amido, né, à medida que é um pouco mais adiantado, em relação à proteína diminui um pouco,
a digestibilidade da fibra pode diminuir um pouco, mas aumenta os teores de amido. É isso, assim, em síntese? E aí o ponto de corte, geralmente, quando os produtores chamam nós da propriedade para avaliar o ponto de corte, eu sempre gosto de perguntar para eles qual é a finalidade do material dentro da propriedade. Porque aí, nós sabendo da finalidade, nós sabemos o ponto de corte. Porque, por exemplo, tive muitas propriedades já que, como eu falei antes, nosso objetivo não é substituir a silagem de milho, mas muitas propriedades eu já vi que substituíram a silagem de milho pela silagem de trigo, por não ter outra alternativa de forragem conservada dentro da propriedade. Então, nesse caso, o seu produtor falar, não, Fernanda, eu vou substituir totalmente, não tenho mais silagem de milho, vou dar só silagem de trigo. Nós deixamos esse material com 37%, 38% de matéria seca, porque nós precisamos do amido. Diferente, por exemplo, se esse produtor for incluir na dieta esse material, por exemplo, não, eu quero fornecer para as novilhas. E aí, o que uma novilha precisa? Ela precisa de uma dieta com mais proteína. Opa, então a gente pode tirar esse material um pouquinho antes da lavoura. Se o amido não é tão interessante para nós, vamos pensar em proteína. Então, eu gosto muito, por isso que eu gosto tanto do trigo, porque ele nos dá essas possibilidades de nós trabalhar em diferentes categorias dentro da propriedade, conforme a necessidade do produtor. E aí, pensando mais uma vez em custo, para que eu vou dar uma silagem de milho que teve um custo X, por exemplo, para uma novilha? Sendo que tem um teor maior de amido, e ela precisa, a exigência é mais proteína, né? Então, o trigo, e é um animal que não está pagando a conta ainda na propriedade. Então, o trigo, ele entra como uma alternativa totalmente rentável em situações como essa. E aí, nós temos essa janela bem ampla para poder trabalhar. Até tem um produtor de gado de corte de Chapecó, é o primeiro ano que ele está fazendo trigo para silagem, e ele tem confinamento. E aí, outro dia nós estávamos conversando, Fernanda, qual vai ser o ponto de corte? E eu falei, olha, vamos conversar com um nutricionista da sua propriedade e ver qual a necessidade. Se nós vamos pensar em amido, se nós vamos pensar em proteína, e aí nós definimos o ponto de corte. O ponto de corte, Dani, ele é muito importante porque o trigo nós não quebramos o grão, diferente do milho. Então, eu já fui em muitas propriedades, tenho o produtor que plantou trigo para silagem e ele não gostou, você pode ter certeza, 90% de certeza, que provavelmente ele errou o ponto do corte. Provavelmente foi passado, porque nós não quebramos o grão. E aí depois no silo, provavelmente esse grão ele não vai amolecer, dependendo do tempo que o silo ficar fechado. E aí vai ter uma passagem direta. Então, por isso que é tão importante o ponto do trigo, porque como não vai ter quebra, se ele for inteiro, os animais e duro, o animal ele não vai aproveitar, vai ter uma passagem e nós vamos enxergar ele no esterco dos animais. Acho que esse ponto que você comentou agora, Fer, assim, é fundamental, né, de uma diferença que a gente vem muito marcado, porque de fato é um ponto-chave, né, na produção de silagem de milho, né, até não tem, por exemplo, tanta diferença assim, entre grão duro, semiduro e tudo mais, mas às vezes que você quebra o grão, né, então tem lá as peneiras, a KPS, né, já foi tratada em outros episódios aqui do podcast sobre produção de silagem de milho, que você precisa quebrar o grão. Eu acho que é um ponto fundamental, né, que precisa ficar claro que no trigo é diferente, né? Então, assim, no milho tem todo aquele problema lá do pericarpo que recobre o grão e que pode passar direto. Bom, no trigo, então, a questão é se fizer passado, né, desse percentual de matéria seca, que o grão vai ficar mais rígido assim, e como não quebra, pode passar no esterco. Antes você comentou, então, que pode ser feito desde lá de 32% de matéria seca, 30%, dependendo de qual é o objetivo, até esses 37%, 38%. Mas, em geral, essa janela é de mais ou menos, eu sei que é difícil, mas se nós tivéssemos que colocar algum tempo em dias, né, essa janela, essa amplitude é de mais ou menos quanto? Ele vai dar, Dani, mais ou menos uns 15 dias por aí. É bastante? Vai dar uns 15 dias. Então, você percebe que
Até outra coisa que é interessante ressaltar, que o Energix, ele é um mix. Então, dentro da sacaria do Energix, tem 2 cultivares. Então, nós garantimos produtividade, garantimos sanidade, e nós vamos perceber que às vezes tem plantas que estão em florescimento e outras estão um pouquinho mais adiantada. Então, vale sempre entrar na lavoura. Qualquer semente de Energix do mercado, independente de você pegar na cooperativa, pegar em uma revenda, ela vai ser assim, porque só tem esse material até então no mercado. Então, um ponto de atenção é sempre importante entrar na lavoura e identificar qual está, por exemplo, ter uma uniformidade da área, sabe? Não só passar do lado da lavoura, não, tá no ponto de corte. Então, andar, ver se realmente as plantas estão, se a maioria está no ponto de corte, para aí ser mais assertivo. Mas dá uma média ali, pensando no ponto de corte, de uns 15 dias. Depende muito do tempo, mais uma vez, da condição climática. Então, pode ser que acelere, se fizer temperaturas muito elevadas, caia para uma semana, por exemplo. Mas eu gosto de, ali no final quando tá, por exemplo, setembro, vamos imaginar que nós plantamos 5 de junho. Em setembro, já ir monitorando a área, sabe? Para ser mais assertivo no ponto de corte. Que aí vai depender muito do clima, né? Pode ser que ele acelere, pode ser que fique um pouquinho mais. Então é importante sempre no final você estar mais atento a isso para não errar o ponto. Mas não tem segredo, sabe? Bacana, até eu ia fazer um questionamento que você acabou abordando antes, imaginando que você comentou no início, não, o objetivo nunca foi substituir a silagem de milho, né, é ser mais uma alternativa dentro da propriedade, né, mas aí você, na questão anterior, você até acabou comentando e ele perguntar, bom, e uma vez que o produtor permaneça então com a silagem de milho, a silagem de trigo ela poderia ser ofertada para quais categorias? Então, seriam para aquelas pensando numa propriedade leiteira, não necessariamente as vacas em lactação. Talvez várias outras categorias, desde possivelmente bezerras após o aleitamento, novilhas, enfim, é mais ou menos para suprir esse tipo de demanda, uma silagem principalmente quando feita mais cedo, Fernando, que aí tem um teor proteico e um teor de fibra e digestibilidade dessa fibra maior. Isso? Na verdade, você pode incluir em todas as categorias, inclusive nas vacas em lactação. Então, muitas propriedades antes faziam, por exemplo, pré-secado de azevém. Só que por conta do custo para produzir, porque muitas vezes o maquinário é terceirizado, então tem custo para cortar, também o ponto de corte é um fator importante, pensando no pré-secado. Acabaram substituindo o pré-secado de azevém pela silagem de trigo. Então, você pode sim colocar, por exemplo, para animais em lactação, e aí é só fazer um ajuste na dieta. Eu vou colocar 30%, 40%, vai ser de acordo com a produção da propriedade, os outros alimentos que tem disponível também, mas pode incluir sem problema algum. E aí, pensando em custo, fica mais barato, nas propriedades, pelo menos que eu acompanho, do que produzir ou comprar o pré-secado. Principalmente comprar. Ele sai bem mais conta produzir a silagem de trigo do que comprar o pré-secado. Não, entendi. Eu até não tinha me dado conta dessa sua perspectiva, porque a gente pensa, ou eu pelo menos pensava nele, justamente, bom, para substituir ou se complementar uma silagem. Quando a gente pensa em silagem, às vezes o que vem em mente é direto, assim, debate pronto, oferecimento de energia, mas às vezes pode estar fornecendo outras coisas que não, né, que não energia, no caso entrar como um substituto de uma outra fonte de volumoso da dieta. Bom, acho que a gente abordou vários pontos importantes, Fernando, aqui da silagem de trigo. Em relação a manejo no processo de ensilagem, alguma questão ou recomendação em relação ao uso de inoculante, algo em especial da silagem de trigo, por exemplo, que difira das demais silagens, ou assim, o padrão ou os critérios para uso, eles são semelhantes ao que se aplica, por exemplo, na silagem de milho? Até outro ponto importante, Dani, antes de responder a tua pergunta, na questão, por exemplo, do amido, que nós conversamos antes,
a silagem de trigo ela tem um teor de amido menor do que uma silagem de milho. Porém, a digestibilidade desse amido é de 95%, justamente porque nós fizemos, quando feita, no ponto correto. O que nós vemos muito a campo, e eu vejo que é uma carência geral, os maquinários para fazer a silagem de milho. Então, muitas vezes esses maquinários, eles são de prefeitura, o pessoal tira o quebra-grão, né? E aí nós temos uma dificuldade em, de fato, quebrar esse grão e acaba diminuindo a digestibilidade desse amido, da silagem de milho. Então, muitas propriedades onde nós usamos só a silagem de trigo, e que eu acompanhei, ninguém chegou e me falou, fui eu mesma que fui lá, nós mantemos a produção de leite e até aumentamos, por conta dessa digestibilidade. Então, a digestibilidade do amido do milho está em torno, uma média, né, de 62% por aí, por conta dessa carência que nós temos quando nós realizamos a silagem, e aí por nós acertar o ponto do trigo, nós temos uma digestibilidade maior desse amido. Mas respondendo a sua pergunta sobre... Inoculante? O inoculante, sim, sempre é importante colocar inoculante. Nós sabemos que é uma prática que muitas vezes não é realizada, porque nós não nos preparamos para fazer a silagem, muitas propriedades não se preparam, então vai comprar a lona no dia que está fazendo a silagem, aí já tem previsão de chuva, daí não coloca o inoculante, porque é um serviço a mais para fazer, tem pouca gente, pouco trator, então nós sabemos como é que funciona. Mas sim, é muito importante nós usar o inoculante, inclusive nós desenvolvemos um inoculante pensando nessa carência de cereais de inverno, de pequenos cereais. Então nós temos um inoculante hoje que é o Silo Up, inoculante para silagem de trigo, e também podemos utilizar para silagem de milho. E algo que o pessoal pode ficar bem atento quando nós falamos de inoculante é sobre as bactérias que tem presente dentro deles. Então, nós sempre buscamos inoculantes que tenham bactérias homofermentativas e heterofermentativas, que vão auxiliar no processo de fermentação quando o silo está fechado, né? E depois a conservação da forragem quando o silo é aberto. Então, o nosso material tem esses dois tipos de bactérias, pensando no produtor que vai investir nesse inoculante e depois vai ter essa silagem por um bom tempo de boa qualidade. Então, o inoculante é algo fundamental, seja para silagem de milho, seja para silagem de trigo, seja para silagem de sorgo. Qualquer silagem é importante, porque imagina se nós for tirar um carretão por semana de silagem estragada. Tu paga o inoculante facilmente, né? Sem contar na qualidade do material que você tem lá. Então, lembrar sempre da compactação, né? Que é também uma prática fundamental, sempre compactar bem, utilizar uma lona boa. Se aplica os mesmos valores ou próximos de silagem de milho, como é que eu posso mensurar? O que seria uma densidade, né, uma massa específica, né, ideal para silagem de trigo feita em silo trincheira, por exemplo? A silagem de milho é 600 Isso, em torno, acima de 600, né, na minha percepção, já passa a ser interessante, né? A silagem de trigo também, Dani. Também. Nesses mesmos valores da silagem de milho. Não, muito bem. Só vou, talvez não para todos, né, que nos escutam, talvez possa ter alguma, não ser tão claro a questão que você comentou das bactérias homo e heterofermentativas, né? Então, assim, só para deixar claro, pessoal, vamos pensar, a Fernanda comentou sobre bactérias homo e heterofermentativas e que ajudem tanto no processo, né, de fermentação como na pós-abertura, né? Só para fazer vamos pensar assim, esse esclarecimento, as bactérias homofermentativas são aquelas que normalmente utilizam carboidratos solúveis, né? Vamos imaginar, pega lá uma glicose, né, e transforma em 2 ácidos láticos, então que é um ácido que tem um potencial de acidificação, né, para ser mais breve e maior, então facilita essa diminuição do pH, promove isso, enquanto que bactérias heterofermentativas produzem, além de ácido lático, por exemplo, outros, né, ácidos, como o ácido acético, que é importante para controle de fungo e levedura lá no pós abertura do silo.
né? Então, interessante essa mescla. Então, quanto mais produção de ácido lático e favorecer esse processo de abaixamento do pH, menos você tem perda de matéria seca durante o processo fermentativo, né? E aí, depois, com bactéria heterofermentativa, diminui o teu risco, né? É um aliado no controle de fungo e bactéria, né? No pós-abertura. E aí, então, gostaria de saber se você está de acordo, se tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre essas bactérias. Feri também se você tem alguma mensagem final em relação ao tema, né? Para depois até nós passarmos por umas perguntas assim mais gerais, né? Para encerrar o nosso episódio. E aí pensando, por exemplo, quando nós fizemos a silagem com teor de matéria seca menor, pensando ali em torno de 32% de matéria seca, o uso do inoculante, ele é indispensável. Nas duas, se nós fizermos ele com 37, 38, também é muito importante, mas pensando num teor de matéria seca menor, ainda mais. E sobre a silagem de trigo, é isso, o pré-secado também, eu vejo que é uma alternativa. Dentro das propriedades, o objetivo não é substituir a silagem de milho, mas sim como uma alternativa para tornar o sistema mais eficiente. Mais uma vez, como eu falei, as margens elas estão cada vez mais estreitas e está cada vez mais difícil de produzir também milho, trigo, arroz, feijão, qualquer cultura, está cada vez mais desafiador, as pastagens no geral. Esse ano nos mostrou muito isso. Então, eu vejo que o trigo é uma cultura assertiva e nós precisamos dos produtores na atividade, né? E eu vejo que eles vão permanecer tendo sucesso. E aí, nós viemos com esse propósito de auxiliar, de ajudar e ter uma alternativa que os auxiliem, tanto em qualidade quanto em produção, e seja rentável. Um rápido lembrete aqui, se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio, aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. Tá bem. Muito, muito obrigado, né? Acho que ficou muito bem esclarecido, né, aí para os ouvintes esses pontos que eu diria assim chave, né, para a produção de silagem de trigo, desde, né, lá na semeadura até o pós-abertura de silo. Fernanda, onde foi o seu primeiro estágio, né, e o que você lembra de ter aprendido nele? Você comentou lá no início, né, que você fez também, não sei se você chegou a comentar que você fez colégio agrícola também, né? Então assim, aonde foi o seu primeiro estágio, o que lembra de ter aprendido nele? O meu primeiro estágio, ele foi do colégio agrícola, inclusive. Então, eu fiz vários estágios extracurriculares quando estava na graduação, mas o meu primeiro estágio, de fato, foi o do colégio agrícola. Então, após o término das disciplinas, nós temos, se eu não me engano, são 3 meses de estágio obrigatório, né? E aí, eu fiz o meu estágio na minha cidade natal, em Água Doce. Fiz em uma revenda, uma loja agropecuária, onde tem a parte agrícola e a parte também animal. E eu lembro que fui eu mesma que conversei com o gerente e proprietário para fazer o estágio lá. Então, o desafio já começou aí, né? Mas, enfim, o que eu levei para a vida, e isso veio muito forte esse ano, sabe? Foi que nós sempre precisamos tratar as pessoas com respeito, fazer o certo, ser transparente, ser uma pessoa certa, honesta, trabalhar da forma com ética. E por que isso veio muito para mim esse ano? Porque por muito tempo eu me formei em eu fiz o meu estágio em 2011. Nós estamos em 2024. E desde então eu não moro mais em Água Doce, moro em Chapecó, mas hoje eu atendo muitos produtores da região. E produtores que eu atendia na loja quando eu fiz o estágio. E que por muitos anos eles não me viram. Porque eu estava estudando, estava trabalhando em outra empresa, fazendo outras regiões. E aí agora eles sentiram confiança em mim, sentiram confiança no nosso material, na empresa, por conta daquela proximidade de 12 anos atrás, de 15 anos atrás. Então, a mensagem que eu deixo para o pessoal, façam estágios. É uma oportunidade de autoconhecimento, de você conhecer outras realidades, outras pessoas, e trabalhem sempre da forma certa, com honestidade, com respeito, com empatia,
porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E o mundo gira. Então, eu nunca imaginei estar atendendo produtores lá da região. Hoje, sabe? E eu atendo. E graças a Deus, a gente está fazendo um trabalho muito bom, perante os meus olhos, principalmente. E eles sentiram confiança pelo aquele relacionamento de 10 anos atrás. Então, eu vejo que é isso. O estágio ele é uma oportunidade. Seja ele extracurricular ou estágio obrigatório, mas é uma oportunidade de você mostrar quem você é, de você conhecer outras pessoas e criar relacionamentos que você vai levar ao longo da vida. Não, bacana. Agora nessa sua fala, eu lembrei, teve um outro convidado aqui do podcast que ele sempre tem uma frase, né, que ele pergunta: o que você deixou por onde passou? Né? Então, talvez seja nesse contexto, né? Ficou uma boa impressão da Fernanda lá de 13 anos, né? E que agora você só endossa isso, né? Voltando a atender talvez os mesmos produtores, mas agora muito mais capacitado. E falando nisso, aonde as pessoas podem te encontrar, Fernanda, nas redes sociais, e também se você tem algum livro que você leu e gostaria de deixar como sugestão, né, aí para os ouvintes do Mais Homem Podcast. Uhum. Bom, assim como acredito que a maioria de vocês, eu tenho Instagram, então lá eu compartilho minha vida pessoal, minha vida profissional. Hoje, muitos produtores têm Instagram, filhos de produtores, então nós compartilhamos o dia a dia justamente para mostrar outras propriedades, outras realidades, ver que se acontece em uma propriedade, pode acontecer na sua também, né? Então, o meu Instagram é Fernanda L. Botim, com 2T e N no final, e também eu tenho o LinkedIn, que é Fernanda Botim. Então, vocês podem me encontrar nessas redes sociais. E o livro que eu deixo para vocês foi um livro que eu tenho ele junto, porque eu tô relendo ele. Mindset. Não sei se você já leu ele, Dani. Não. Ou já ouviu falar. Sim. Mas foi um livro que eu li pela primeira vez em 2020. Eu tinha 2 anos eu estava há 2 anos na área comercial, trabalhando com pessoas, na parte técnica também, e foi um livro que para mim foi uma virada de chave. Eu sempre falo que eu não sou inteligente, eu sou esforçada, e esse livro, ele reforça muito isso, porque ele nos mostra que nós temos sim possibilidade de aprender mais, de ser melhor no que a gente já faz, e foi isso que eu aprendi com ele. Então, a minha chave virou lendo esse livro, porque ele muda realmente a nossa forma de pensar. Talvez se eu tivesse presa à forma como eu pensava, eu tenho uma certa dificuldade, não é que eu tenho uma certa dificuldade de aprender, mas a minha forma de aprender é diferente de outras pessoas. E eu aprendi isso buscando meu autoconhecimento. E aí ele me mostrou muito isso, sabe? Que eu posso sim chegar onde eu quiser. Basta eu trabalhar, me esforçar da forma como eu venho fazendo. Um autor que eu gosto muito é o Nassim Taleb, e uma das frases que ele, né, num dos livros dele, fala o seguinte: um livro que não merece ser relido não merece ser lido, né? E aí eu comecei a pensar sobre essa fase e, de fato, né, um bom livro, às vezes ele fica melhor ainda numa segunda leitura. Bom, então fica aí uma dica de carreira, né, que a Fernanda deixou para nós, né, para os ouvintes aí do Mais Homem Podcast, e também uma sugestão de livro. Fernanda, muito obrigado pela tua disponibilidade. A Fernanda aceitou de bate-pronto, né, o convite, né, e aí ajustamos para gravar. Muito obrigado, Fer, por ter emprestado um pouco assim da tua expertise na produção de forragens conservadas, né, na produção de silagem de forrageiras de inverno. Obrigado por participar, né, do Mais Homem Podcast. Fiquei muito contente aí com a nossa conversa e com a oportunidade de conversar contigo aí por esse tempo. Que bom, Dani. Muito obrigada pela oportunidade e desejo muito sucesso ao Mais Homem Podcast. A você, na tua carreira profissional, saiba que tenho uma admiração muito grande pelo profissional que você é, por quem você se tornou. Tá bem. Obrigado, ouvintes do Mais Homem Podcast, e até o próximo episódio.